O Senhor falou comigo sobre isso e disse: olha, Luiz, eu não quero te usar, eu quero te possuir. Eu não quero mais usar, eu quero possuir as pessoas. Porque usar, Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer um. Ele pode usar um galo, pode usar uma mula, ele pode usar Dario, Nabucodonosor, Faraó. Mas possuir não. Possuir, ele só possui quem tem aliança com ele. Amém, irmãos? E todo mundo resolveu sair de casa hoje, andar naquela rodovia ali. Então a gente está desde as 7 da manhã fora de casa tentando achar o ambiente. Mas achamos, estamos felizes. Amém? Não estou cansado da obra de Deus, estou feliz. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se você está cansado da obra, é a sua obra que você está fazendo, não é a de Deus. A bênção do Senhor, amém? Então diga para o irmão que está do seu lado: é melhor você ir embora agora. Se você tem juízo, sai daqui, porque Deus vai te pegar aqui hoje, amém? Já que a gente está falando de fogo, é o meu assunto favorito, irmão. Eu sou até meio assim, esculachado na internet por alguns, porque eu gosto de fogo. Eu sou pentecostal e eu gosto de fogo, amém? E para de chamar críticos de reformadores, porque nenhuma reforma na história foi história sem fogo. Toda história da reforma, desde o Éden, foi através do fogo que Deus trouxe reforma. Então não chame crítico de reformador. Crítico é crítico, reformador é reformador. Todo reformador, ele vive uma vida de fogo. E não está na hora mais de a gente buscar fogo para a nossa igreja. Nós temos que buscar fogo para a nossa vida. Amém? Nós temos que buscar fogo para a nossa vida. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, daquilo que está no meu coração. Eu estava ouvindo o pastor Cláudio, não peguei a primeira mensagem, mas eu concordo com tudo isso. Nós estamos num tempo de fazer coisas pequenas que movimentam coisas grandes. Não é só vontade de correr atrás de coisas grandes. Nós temos que fazer coisas pequenas que movimentam as coisas grandes. Toda obra que Deus começa pequeno. Tudo que nasce grande é monstro, é dinossauro. O que Deus faz, Ele sempre começa com as coisas pequenas. Porque é nas coisas pequenas que nós manifestamos fidelidade, que nós manifestamos lealdade a Deus. É fazendo as coisas pequenas com que elas movimentam as coisas grandes. Abra comigo a sua Bíblia em Levíticos capítulo 6. Vou falar de fogo, né? Estou numa conferência de fogo. Amém? Glória a Jesus. Prazer estar aqui. Prazer, obrigado meu amigo por me convidar. Obrigado por nos receber. Trago um abraço de toda a minha casa. Obrigado. Revi alguns amigos. Pastor Jabes. Pastor Jabes não fica velho, irmão. Meu Deus, esse homem está tempo na terra. E eu vejo ele do mesmo jeito. Quando Deus disse haja luz, foi ele que ligou a tomada. E ele não envelhece, rapaz. Toda a vida do mesmo jeito. Meu Deus, eu conheço o Jabes. Eu era mocinho, não faz muito tempo. Eu era jovem, eu ia na igreja dele, ficava lá assistindo as reuniões. Eu ia com o Irineu Gruber. Eu vi o Irineu ontem. O Irineu estava em Campinas comigo ontem. O Irineu hoje é meu vizinho lá em Itajaí. E a gente ia lá e do mesmo jeito, no negócio, está toda a vida ali, né? Dorme no formol. Glória a Deus. Pastor Cláudio Duarte, inspirador. David, tenho orado pela sua vida. Glória a Deus. Nós acreditamos que, irmãos, os irmãos mais jovens têm que considerar o que os pais estão dizendo. E os irmãos mais velhos têm que considerar o que os filhos estão fazendo. Porque a Bíblia sempre foi: o pai disse e o filho fez. Bíblia é pai e filho trabalhando juntos. E se nós queremos um fogo que permanece, eu não estou falando do fogo de um culto, o fogo de um momento, mas um fogo que permanece. E a Bíblia diz que tem um fogo que arde continuamente sobre o altar e ele nunca se apaga. Amém, queridos? Esse fogo ele tem que ser geracional. É alguém que trabalha para a sua geração, não trabalha só para encher cadeira, mas trabalha. E o versículo, vamos lá, número 10, diz assim: o sacerdote então vestirá a túnica de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto do altar
Depois ele despirá suas vestes e vestirá outra, e levará a cinza para fora do arraial. Levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. A um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não, aleluia, não se apagará. Eu acho que o nosso problema não é falta de fogo, nós precisamos de altares edificados. Porque o fogo arde no altar, o fogo não arde no púlpito. Só arde no púlpito quando ele está ardendo no altar. E o altar é um lugar que você faz para Deus. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi em 1998, de um pastor grande amigo, é um mentor na minha vida. E ele pregou sobre isso, o altar de Deus. Eu chorei por 3 dias, pastor. Aquela mensagem entrou dentro do meu espírito, eu fui para minha casa. Isso foi em 1998, faz 21 anos. Eu criei um lugar dentro da minha casa para mim, só para mim e para Deus. Botei algumas almofadas, na época a gente morava ainda na casa de um cunhado, morávamos de favor. E eu fiz um lugar para mim. E depois daquele tempo, todo lugar que eu fui morar, eu deixei um lugarzinho para mim e para Deus. Hoje eu moro numa casa nossa, graças a Deus, e tem o meu lugar lá. E é interessante que quando eu passo do meu quarto, que eu durmo com a minha esposa, que eu passo para a sala, às vezes parece que aquele negócio chupa a gente para dentro assim. Parece que ele pega dentro. E pastor, você vai ali orar? Não, eu vou ali ficar com Deus. Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para você ouvir a Deus. Ouvir a Deus. A palavra ouvir, no hebraico, ela vem da palavra chamar. Quando o Senhor diz, ouve Israel, o Senhor, Ele está dizendo, chamar Israel. E a palavra obedecer, no hebraico, também é chamar. Porque ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Não tem 2 palavras que definem, é uma só que define as 2 palavras em português. Porque quando Deus diz, ouve Israel, Ele está dizendo, ouça e obedeça. Sempre que Deus fala, Ele quer que você obedeça. Então nós precisamos construir um lugar para Deus. Às vezes eu passo horas do meu dia, quando eu estou em casa, ali naquele lugar, fazendo o quê? Nada. Às vezes eu não pego nem um livro, às vezes eu não pego nem a Bíblia. Eu boto um sonzinho, sento na almofada e fico ali, quieto, na solitude. Não é solidão, é solitude. Solidão é quando alguém te abandona. Solitude é quando você se abandona para ficar com alguém. Há uma diferença muito grande. E aí eu fico ali. E aí eu comecei a entender a partir daquela mensagem de 21 anos atrás, que mexeu comigo, me fez pensar. Eu precisava construir um lugar para Deus na minha vida, onde o fogo nunca apagava. Eu confesso para você, eu prego o evangelho como meus amigos aí, acho que quase todo dia. A cada 2 meses eu estou numa nação. Eu chego a pregar 500 vezes por ano. E eu confesso para vocês, eu nunca fui num lugar que Ele não estivesse lá. Eu nunca fui em lugar nenhum desse país que Ele não estivesse lá. Às vezes eu tenho ouvido pastores dizer, mas ali é difícil, aqui é difícil. Não existem lugares difíceis, existem lugares que a palavra ainda não foi liberada. Existem lugares onde não há profetas. Tem lugares que não precisa de cesta básica, precisa de profecia. Precisa de alguém que mude aquele lugar com o fogo que carrega. Deus está querendo queimar a gente. Se você ler Lucas 12:49, diz assim, não pense que eu vim trazer paz para a terra, eu vim trazer fogo. E o que eu mais queria é que vocês já estivessem queimando. É isso que ele fala, eu já queria que vocês estivessem queimando. Lucas 12:49 fala isso. Eu queria que vocês estivessem queimando. E a gente pensa que queimar é só manifestações pentecostais. Eu também sou um cara queimado, irmão. Eu pulo, danço, canto e eu gosto da chapação, gosto mesmo. E ninguém vai dizer para mim se eu posso pular, se eu não posso. Deus não deixou uma cartilha de adoração. Cada um adora do jeito que sente-se bem. Eu adoro assim, eu fecho meu quarto, apago a luz para ninguém ver, não é? Apaga a luz para ninguém ver, porque às vezes tem pessoas que conseguem ser
pentecostais quando tem plateia. Quando está sozinho não consegue. Intimidade com plateia é pornografia. Intimidade é sozinho, só você e ele. Amém? Quando você está com o seu cônjuge, ninguém está assistindo, porque tem intimidade. Amém? Tem toque, tem carícia, tem palavras de afirmação. Então, se nós queremos um fogo que arde continuamente, que vai arder de janeiro a janeiro, nós precisamos construir um lugar para Ele na nossa vida. É um lugar que você não leva problema, que você não leva a sua família, não leva, é você e Deus e mais ninguém. É um lugar que você não fala, que você ouve. E aí, querido, você vai começar a ouvir, salta um versículo, você vai lá e anota, salta outro, você vai lá e anota. Não é assim, gente? Salta outro, você vai lá e anota. Eu tenho um hábito de manhã, quando eu estou em Itajaí de manhã, nós não trabalhamos de manhã. Nós baixamos uma portaria na igreja e disse, ó, de manhã ninguém faz nada, fica em casa. Botamos os nossos filhos tudo para estudar na parte da tarde, para de manhã a gente ficar em casa com a esposa, tomando café na mesa, conversando, falando mal dos outros e orando, buscando a Deus. Então de manhã, pastor, eu preciso falar contigo. De manhã não, porque o dia que você acostumar a pregar sem Deus, o dia que você acostumar a fazer culto sem Deus, você nunca mais vai buscá-lo. Culto você faz para Ele, a reunião é para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós fizemos um evento como esse, é para ministrar no seu coração, não é para ministrar no coração de Deus. Quem ministra no coração de Deus é você sozinho na sua casa. Faz um lugar para Ele e o fogo arderá continuamente. Nós lemos um texto, essa palavra Deus me deu em janeiro desse ano. Quando eu estava, todos os anos, 7 dias, eu paro os primeiros 7 dias do ano e eu vou para a igreja. Nós ficamos lá, todos os nossos obreiros, a gente dorme na igreja por 7 dias, de 1 a 7 de janeiro, por 17 anos nós fizemos isso. Nós vamos todo mundo para a igreja, levamos o colchão, a garrafa d'água, e a gente dorme na igreja por 7 dias. Todo dia tem culto, ficamos em jejum e oração por 7 dias, para quê? Para ouvir o que Deus quer do nosso ministério para aquele ano. Como nós vamos caminhar naquele ano, como nós vamos andar naquele ano. E esse ano o Senhor falou uma coisa conosco sobre pais e filhos, e eu estou muito feliz de estar aqui. Por quê? Porque o Senhor disse para nós esse ano em janeiro, eu estou levantando uma geração de sacerdotes, que o sacerdote acordava de manhã, o que é que ele fazia? Ele ia no altar, ele tirava a cinza, com muita reverência, tirava a cinza, depois pegava a lenha e colocava todo dia, todo santo dia. E o Senhor começou a falar, lê esse texto, Luiz, presta atenção, leia. E eu li, reli, não entendi, mas num momento desse de quietude, o Senhor começou a falar, eu estou levantando uma geração de sacerdotes no Brasil, Luiz, homens que sabem lidar com a cinza e sabem lidar com a lenha. Luiz, a cinza foi o ministério que já queimou, a lenha é o ministério que está começando a queimar. Eu vejo muita gente na internet dizendo, Deus está soprando a cinza do altar. Deus não vai soprar cinza, querido. Deus tira cinza com reverência, porque quando alguém tinha atitude de humilhação, o que é que ele fazia? Jogava cinza sobre a cabeça. Por isso eu quero dizer para os mais jovens aqui, deixa o irmão mais velho falar no seu coração. E quero dizer para os irmãos mais velhos, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Quando você vê numa conferência dessa que você vê jovens, irmãos mais velhos sentados, irmãos, isso para mim é avivamento, é o prelúdio de um avivamento. Porque avivamento ele tem que ser geracional. Uma geração contará as maravilhas para outra geração, você está entendendo? Avivamento não é o meu culto, avivamento não é o domingo. Eu não trabalho para encher cadeira, eu trabalho para transformar cidades. Jesus não pregava só para pessoas, Jesus pregava para a tempestade, pregava para o vento, pregava para o mar, ele pregava para os peixes. O peixe ouvia ele e trazia a moeda na boca. Jesus pregava para toda a criação criada, toda a criação estava sujeita a ele. E hoje a Bíblia diz que a criação está sujeita à vaidade, mas ela ainda espera a manifestação dos filhos de Deus.
Homens que vão trazer fogo sobre essa geração, mulheres que vão trazer fogo sobre essa geração. A terra está buscando alguém que se interesse por ela. Quando o Senhor diz em Ezequiel 22:30, busquei alguém que ficasse na brecha, Ele não quer um pregador, Ele não está dizendo eu quero um pregador que pregue o evangelho. Ele está dizendo eu quero alguém que se interesse pela terra. Alguém que se interesse pela terra. Alguém que chore pela terra que eu lhe dei. Todo homem interessado, irmãos, Deus vai mudar a vida dele. Por isso, quando Jesus nasceu, Ele não se manifestou aos sacerdotes, Ele se manifestou aos magos. Os magos tiveram interesse de saber quem Jesus era, os sacerdotes não. Os sacerdotes tinham as escrituras nas mãos. Eles tinham as escrituras, a Torá estava na mão deles. Eles tinham a profecia na mão dizendo quem era o Hamashia, quem era o Salvador. Mas eles não se interessaram quando Ele nasceu, porque quando Jesus nasce, Ele não cumpre o requisito, Ele não cumpre o propósito do sacerdócio da época. Mas Deus está levantando muitas coisas diferentes nesses dias, irmãos. Muitas coisas, Deus vai impressionar vocês, espera. Deus vai impressionar vocês. Amém? Deus está juntando o seu povo na terra. Ele está juntando o seu povo para fazer algo sobrenatural sobre a nação brasileira. A nação brasileira precisa desse fogo. Agora, o fogo não é só uma animação de um momento de culto. O fogo ele arde continuamente sobre o altar. Escute. Lucas 15, versículo 8. Conta uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Onde é que ela perdeu a dracma? Dentro de casa. Você nunca perde nada aqui fora sem perder dentro primeiro. Tudo que você perdeu aqui fora é porque você perdeu aqui dentro primeiro. E tudo que você ganhou aqui fora é porque você ganhou aqui dentro primeiro. Sempre acontece no seu interior primeiro. Ela perdeu a dracma. O que é que ela fez? A primeira coisa que ela fez, qual foi? Acendeu a candeia. A candeia de fogo. Na época não tinha luz, era de fogo. Ela acendeu a candeia. Quando ela acendeu a candeia, ela viu a dracma? Não. Ela viu a sujeira, ela viu a faxina que a casa precisava. Então toda vez que o fogo vier na nossa vida, primeiro ele não vai nos avivar, primeiro ele vai nos confrontar. Quando o fogo nasce na nossa vida, ele vem primeiro para mostrar as coisas que precisam ser tocadas, que precisam ser limpas da nossa vida. Porque a dracma está ali dentro, a gente não perdeu, a gente só não sabe onde está. Perder dentro de casa não é perder. Você já perdeu a chave dentro de casa? Chave do carro? Perdi a chave. Não, perdeu não, você não sabe onde colocou. Quando você acende o fogo, que o fogo vem, o que é que o fogo faz? O fogo mostra onde precisa ser limpo, onde precisa ser tocado. Então revelação, querido. Ô pastor, você está com a revelação? Ei, eu não estou pregando nada para você que não tem me pregado primeiro. Você só prega onde já foi pregado. Só os crucificados podem crucificar. Você está me entendendo, querido? Você quer fogo na sua vida? Quem quer fogo de Deus na sua vida? Então se prepara, porque Deus vai mexer com você nesses dias. Não é informações que você precisa para pregar na sua igreja. Você precisa queimar. Aleluia. Você precisa queimar. Itajaí, irmãos, a cidade que eu moro, há 15 anos atrás, era a capital do tráfico de droga. Era a rota internacional de cocaína. É o menor PIB do estado de Santa Catarina. Uma cidade mais violenta. O índice dizia que era a cidade mais violenta do estado de Santa Catarina. O que aconteceu? Deus começou a levantar gente para orar. Deus começou a levantar irmãos para orar. Pastores começaram a se juntar para orar. Para orar e tomar café, tomar chimarrão e orar. E nós temos visto o que Deus tem feito na cidade. Começamos a profetizar sobre a cidade. A cidade hoje já é o maior PIB do estado. Não é mais a cidade mais violenta, porque a igreja que vai mudar essa nação, irmão. Jesus é o cabeça da igreja, ele não é o cabeça do congresso. Jesus é o cabeça da igreja, ele quer mudar pela igreja. Ele vai levantar pessoas para enviar lá. Jesus vai levantar pessoas, como o pastor apresentou aqui, o irmão que é vereador, o irmão que é deputado. Glória a Deus, Deus está levantando pessoas para infiltrar. Nós somos chamados para penetrar na sociedade.
Alguém aceita Jesus e diz assim: não, eu não estou mais no mundo. Ah, não está mais no mundo? Está onde? Não, é que eu saí do mundo, agora estou na igreja. Mas a igreja não saiu do mundo, a igreja está no mundo. João 17, Jesus diz assim para o Pai: Pai, eu não peço que o Senhor tire os discípulos do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. E o Senhor diz assim, ó: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou mandar para eles para o caos, eu vou enviá-los para o meio do caos. Quem está aqui disposto a ir para o caos? Mas peraí, você não pediu fogo? Você acha que Deus vai dar fogo para você ficar em casa jogando videogame? Você acha que Deus vai dar fogo para você ficar em casa ao redor do seu ministério? Não, Deus vai te dar fogo para você queimar a cidade, queimar o estado, queimar a nação e queimar tudo que estiver perto de você. Aleluia! Deus não enche alguém do Espírito Santo para ficar em casa vendo televisão. Deus enche alguém do Espírito Santo para enviar para o caos. Tem alguém comigo aqui? Levanta sua mão e solta esse leão que está aí dentro. Então, isso, bota para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos se dar bem hoje. Eu vim aqui desafiar você. Eu vim provar para você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Amém? Nós só viemos aqui tirar o lacre. Ninguém aqui nesse altar pode te dar alguma coisa, querido. Nós só viemos aqui tirar a tampa, porque tudo que você vai ser, ter e fazer já está em você. O Espírito Santo que veio habitar na sua vida já preparou o ambiente para você. Eu tenho ido em muitas nações, em muitos estados, como meus irmãos aqui, e tenho visto uma coisa: há uma fome por Deus. O problema da fome, você já chegou em casa com fome? Você abre a geladeira assim de noite, 11h30, meia-noite, já chegou em casa com fome e não tinha nada? Aí você vai na geladeira, tem aquela pizza de 3 dias. Você põe no forno, come ela quente para ela não endurecer. O refrigerante sem gás. Porque o problema da fome é um só: é que uma geração com muita fome é capaz de não escolher o que precisa comer. Ela sai comendo qualquer coisa que aparece. Você está me entendendo? Deus está trazendo, e essa fome é Ele que está gerando em nós. Esse fogo é o Senhor que está gerando em nós. Irmãos, Deus quer fazer algo através da igreja brasileira. Eu era pequenininho, meus avós eram presbiterianos. Eu vi o meu avô orar. Meu avô era tradicional, como hoje que chamaria ele de tradicional, o seu Hermínio. Eu ouvi o meu avô orar por avivamento. Eu ouvia. O meu avô, na hora do almoço, ele saía assim da mesa e dobrava o joelho assim na beirada da mesa pelo almoço. Ele orava pelo almoço de joelhos. Talvez se ele tivesse vivo hoje, ele ia ser taxado como tradicional. Mas foi aquela tradição que me trouxe até aqui. Eu ia levar ele para receber a aposentadoria. Ele já não dirigia mais, eu doidão, levava ele para receber a aposentadoria. Chegava lá e eu via, ele separava o dinheiro em 2 bolsos. Eu digo: vô, por que você põe dinheiro em 2 bolsos? Ele disse: porque aqui é o dízimo. Eu disse: mas por que o senhor não tira em casa? Ele disse: tem que ser o primeiro. Se não for o primeiro, não adianta dar, Deus não recebe, Deus quer o primeiro. Deus não é Deus de resto. Aí a gente ia embora, parava no posto. Ele disse: você tem dinheiro para abastecer o carro? Eu digo: vô, o senhor acabou de receber. Ele disse: não, mas é que eu não entreguei o do Senhor ainda. Enquanto eu não entrego do Senhor, eu não gasto o meu. Eu digo: aí não, velho. Aí você é muito radical, velho. Mas tem algumas coisas que eram balizadores de proteção para a nossa vida, irmãos. Algumas coisas que a gente foi deixando, porque a gente deixou de olhar isso com atenção. E eu volto a falar o que o pastor Cláudio estava falando: são pequenas coisas. Você não tropeça em galhos de árvore, você tropeça em troncos, em toquinhos no chão, em pequenos detalhes. Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus detalhista. Se você olhar Números capítulo 9, versículo 15, você vai ver, está escrito assim: quando o tabernáculo foi construído, a nuvem veio sobre o tabernáculo. No dia que o tabernáculo foi levantado, a nuvem veio sobre o tabernáculo. Por que a nuvem veio?
porque eles fizeram o tabernáculo. Agora a nuvem não veio só porque eles fizeram o tabernáculo. Se você ler Êxodo 25, a Bíblia diz que quando Deus pediu o tabernáculo, Deus disse para Moisés em Êxodo 25: vá aos filhos de Israel e me traga uma oferta cujo homem, o coração se mover voluntariamente, dele recebereis a minha oferta. E o Senhor começa a dar os detalhes. Ele disse: eu quero ouro, prata e bronze, eu quero púrpura, pele de camelo, pele disso, pele daquilo, madeira de acácia, carmesim. Ele começa a dar os detalhes do que ele quer. Então, por que a nuvem veio? A nuvem veio porque eles fizeram o tabernáculo de acordo como Deus pediu. A nuvem é a aprovação de Deus. Quando a nuvem vem para um ministério, vem para uma cidade, significa que aquela cidade está sendo aprovada por Deus. Quando a glória invade um ambiente, você está me entendendo? Quando você e eu fazemos aquilo que Deus pediu, na medida dele, Deus tem uma medida exata. Por que a arca do Noé não afundou? Porque Deus que deu a medida e ela não tinha leme. Noé construiu, mas não dirigiu. Você pode fazer qualquer coisa para Deus, mas não é você que dirige. Quem dirige é o Espírito de Deus. Quando é Deus que dirige, tem o dia certo, a hora certa, o momento certo. Você está me entendendo? A nuvem veio por quê? A nuvem veio porque eles terminaram o tabernáculo e fizeram exatamente como Deus pediu. Deus é um Deus de medida, tem uma medida para cada um de nós. Como pastor, é bom pregar depois dos outros, que você pode usar o que eles falaram, não é? Como o pastor Cláudio falou, se você conhecesse as nossas histórias, teve uma medida. Cada vez que você supera a medida, Deus dá outra medida. E cada vez que você supera a medida, sem murmurar, sem reclamar, mas vive a medida que Deus te deu, não além da medida, a medida aumenta. É a unção que aumenta? Eu acho que não é a unção que aumenta. Eu acho que o que aumenta é a autoridade. Deus falou para Josué: aonde tu pisares a planta dos teus pés, Josué 1, 3, 4 está ali. Ele disse: onde tu pisar a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Mas o Senhor dá medida. Ele diz: do rio Eufrates até o grande mar para o poente, esse será o vosso termo. Ou seja, daqui desse quadrante, o que você pisar é seu. Então Deus tem uma medida para nós, e cada vez que eu supero a medida, eu sou abençoado. Se eu ando na medida, sou obediente à medida que Deus me deu. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu tinha as coisas de menino, mas agora eu sou maduro. Eu acho que eu sou. Qual é a diferença, pastor, do maduro e do imaturo? Nenhuma, os dois não servem para nada. Só que o maduro já sabe disso. E o imaturo ainda não. Sem Deus não serve para nada. Só que o maduro já caiu na real. Ele disse: é verdade, já faz sentido. O imaturo ainda não, ele está tentando ajudar Deus. O dia que eu descobri que eu não podia ajudar Deus, eu amadureci. Então, querido, tem uma medida. Toda autoridade tem uma autorização. Todo homem que trabalha para o Senhor, ele precisa ser geracional. Toda mulher precisa ser geracional. Você não trabalha só para a sua geração. O dia que você morrer não vai acabar. Nós estamos aqui hoje porque alguém se preocupou em escrever isso. O que nós estamos fazendo para as próximas gerações? Eu não posso acabar quando eu acabar. Eu estou aqui num processo, como diz Blaise Pascal, um físico, que nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então eu sou um ser espiritual, então eu não preciso me esforçar para ser espiritual. Espiritual eu já sou. Eu preciso me esforçar para ser gente. Você está me entendendo? Nenhuma vez na Bíblia você vai ver Jesus ensinar você a ser espiritual. Ele vai ensinar você a ser gente. Ele diz: pais, tratem assim os seus filhos. Filhos, honrem assim os vossos pais. Patrões, tratam assim seus empregados. Empregados, trabalhem assim aos seus patrões. Maridos, amai as vossas esposas. Esposas, honrai os vossos maridos. Jesus está ensinando você a ser gente. Não é pecado ser gente. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, sabe quem é que você vai ver na eternidade? Do lado de Deus, é um homem de 33 anos.
Um judeu, com corpo glorificado, mas com cara de gente. Foi um homem que entrou no Santo dos Santos. Foi um homem que venceu. Foi um homem. Então eu preciso ser homem, é ser gente. Eu não tenho que me esforçar para ser espiritual. Você já viu que quando a gente vai orar, a gente muda até a face? Vamos orar, vamos. Deus. Eu já tentei fazer isso. Já fui a Deus poderoso. Eu disse, baixa a bola aí que eu te conheço. 10 minutos depois você está chorando. O que Deus quer? Eu fui chamado para representá-lo, não para substituí-lo. Eu fui chamado para representá-lo. Amém? Eu não fui chamado só para falar de Deus. As pessoas não querem só ouvir, elas querem ver. E elas vão ver Deus na sua vida, nas suas atitudes. E isso é fogo que consome, meu irmão. Isso é fogo que consome. Aleluia. Toda a terra está sujeita a quem carrega esse fogo. Toda a terra está sujeita. O texto que eu li em Levíticos, esse texto eu preguei num congresso de pastores. O Senhor falou comigo sobre isso e disse, olha, Luiz, eu não quero te usar, eu quero te possuir. Eu não quero mais usar, eu quero possuir as pessoas. Porque usar, Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer um. Ele pode usar um galo, pode usar uma mula, ele pode usar Dario, Nabucodonosor, Faraó. Mas possuir não. Possuir, ele só possui quem tem aliança com ele. Amém, irmãos? E sabe quem é quem tem aliança com ele? Está sendo possuído por ele. Não é o quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. O Senhor está restaurando a nossa atenção nesses dias para ele. Ele está restaurando a nossa atenção nesses dias. Eu confesso que o Senhor está chamando a gente para estar com ele. Aquele livro que eu escrevi sobre estar com ele foi para isso. Porque eu estava trabalhando, fazendo. Deus disse, Luiz, eu não te chamei para o serviço, eu te chamei para fluir. Foi para fluir. Ele disse, Luiz, homens cansados negociam valores. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Porque quando você está cansado, você põe no piloto automático. Você precisa saber o que Deus escreveu. Não só a letra, mas a intenção daquilo que está escrito. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, Ele não se cansa. Para que Ele descansa? Ele descansa para deixar um princípio para mim. Luiz, eu parei, você tem que parar. Quando a Bíblia diz, façamos o homem, Deus não precisa de ninguém para fazer nada com Ele. Ele faz tudo sozinho, porque Ele é Deus. Mas Ele deixou um princípio. Luiz, eu estou deixando um princípio para você não fazer nada sozinho, para você fazer com alguém. Não é só o que está escrito, mas é a intenção de Deus. Por isso Jesus apareceu e disse, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus estava dizendo, vocês têm a regra da lei, mas eu tenho o espírito da lei. Receba! Eu tenho o espírito da lei. Por isso, só quem pode representar bem o Pai não é um livro, é o Filho que pode representar bem o Pai. Não é um livro. Por isso Ele é o verbo vivo. Toda vez que a terra clamou, Deus enviou homens, Deus enviou mulheres. Você é a resposta de clamor. Agora você precisa estar queimando, meu amigo. Você precisa estar queimando. Pastor, mas Deus está me dando revelação, eu estou pregando. Ei, revelação não é para pregar, é para cumprir. Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Cutuca alguém que está do seu lado e diz, você nasceu para cumprir, não é para fazer. É para cumprir. Tá bom? Vamos cumprir. Você nasceu para cumprir. Olha aqui. Porque se você pensar que nasceu para fazer, você só vai fazer aquilo que dá bons resultados. Agora quem nasceu para cumprir, cumpre até em meio às lágrimas, mas cumpre. Cumpre até em meio à dor, mas cumpre. Cumpre até em meio ao sofrimento, mas cumpre. Alguém está me entendendo aqui? Glória a Deus. A terra está clamando por alguém que a transforme. Você sabia? Uau.
Eu fico doido, irmão. Eu também. Você sabia que quando Deus criou a terra, Ele colocou 4 elementos nela? O que é que Deus colocou na terra? Terra, água, fogo e ar. Estuda a ciência, você vai ver. Terra, água, fogo e ar são os 4 elementos que compõem a terra. Aí Deus pega os 4 elementos e põe no homem. Quando Ele cria o homem, Ele criou do pó da terra. Ele vai e sopra o ar. Já tem pó e ar. Cientificamente você tem 68% do seu corpo é água. Então já tem terra, ar e água. Só faltava o fogo. Só faltava o fogo. Aí João Batista apareceu no Jordão dizendo: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vai encher vocês de fogo. Após mim vai vir um que vai encher vocês de fogo. Ei, pastor, por que eu profetizo e nada muda? Porque não tem fogo. A terra só responde aos 4 elementos. Ei, a terra só responde aos 4 elementos. Por isso Jesus não começou nada sem fogo. Ele ficou lá fazendo a casinha, fazendo a madeira, fazendo a cadeira, carpinteiro. Ficou trabalhando. Mas quando o fogo veio, meu amigo, meu Deus, ele começou a procurar o caos. Ele disse: onde é que tem doente? Onde é que tem gente endemoniada? Onde é que tem problema? Onde é que tem fome? Ele foi para o meio do caos. Todo homem cheio de fogo, ele vai andar no meio do caos. Quem quer fogo aqui, irmãos? Porque logo depois do fogo vem o caos. Quem quer fogo? Quem está disposto a dizer: Deus, eu quero fogo, me envia no meio do caos. Alguém me disse assim: pastor, a Romênia é difícil. Eu fui na Romênia, tem uma igreja lá de ciganos. Alguém me disse: pastor, aquele lugar é difícil. Eu fui naquele lugar e tem igrejas lá funcionando. Deixa eu falar, não tem lugares difíceis, tem lugares que o fogo não chegou ainda. Mas aonde chegar o fogo de Deus? Ei, você está me entendendo aqui, Labareda? Você está me entendendo aqui, Labareda? Então você veio o que? Atrás de informações ou atrás de fogo? Escute, você pode ser um pregador inteligente. A sua inteligência não quebra o jugo. O que quebra o jugo é a sua unção. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus.